Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor e no quadro que visa estudar as obras de Amélia Rodrigues Espírito. Hoje nós vamos falar do capítulo 17, um capítulo muito especial. Muitos gostam bastante da figura de Maria de Magdala ou Maria Madalena. É uma figura emblemática para o Evangelho, citada quase 20 vezes no Evangelho. E nesse capítulo 17 ela fala sobre a Rede Viva de Magdala. Amélia Rodrigues fala de todas as menções sobre Madalena, que está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também Atos dos Apóstolos, né? Mas devemos nos lembrar que na própria obra Paulo e Estevão, Saulo de Tarso visita Dalmanuta e se encontra com Maria Madalena. Mas aqui a gente vai se fixar na menção que Mateus faz no capítulo 28, versículos 1 a 10. O túmulo vazio, a mensagem do anjo. Após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, e aí há uma nota de rodapé na Bíblia de Jerusalém, dizendo que aqui a referência é Maria, mãe de Tiago, vieram descer ao sepulcro. E eis que houve grande terremoto, pois o anjo do Senhor, descendo do céu e aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o do relâmpago, e a sua roupa alva como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: Não temais. Sei que estáis procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, conforme havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia, e depressa ide dizer aos seus discípulos: Ele ressuscitou de entre os mortos, e eis que vos precede na Galileia. É lá que o vereis. Vede bem, eu vos-lo disse. Elas, partindo depressa do túmulo, comovidas e com grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E é exatamente essa tônica que Amélia Rodrigues utiliza nessa sua mensagem inesquecível. A emoção de Maria Madalena, transbordada em lágrimas, fez com que ela acorresse ao local dado por José de Arimateia para que Jesus fosse sepultado. E lá chegando, procurando levar bálsamos, ela, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, provavelmente também Joana de Cusa, estiveram no local e notaram a pedra afastada. Chegando lá, notam a presença espiritual de 2 mancebos em vestes alvinitentes, dizendo que nada havia para temer, porque embora elas estivessem procurando o Cristo crucificado, ele já era ressurrecto. E com inexcedível alegria elas recebem aquelas boas novas. E o Cristo escolhe uma mulher considerada impura, que era rechaçada pela sociedade, meretriz comum, como repórter da ressurreição. Alegra-te, minha filha. Alegra-te porque estou vivo. Vai falar da boa nova. E ela, portanto, com grande alegria, revê o Rabi, o seu Rabi tão amado. Amélia Rodrigues vai dizer que o Cristo a contempla e pergunta, de uma forma ternurosa: Mulher, por que choras? A quem procuras? Como se ele não soubesse. E aquela voz, aquele perfil eram inconfundíveis. Ela ali estava diante do Rabi. Tomada de profunda emoção, ela então seca as suas lágrimas e retorna junto aos apóstolos para dizer do que viu. Mas lá chegando, alguns, a maioria, não puderam compreender. A leve manhã embalsamada deixava caricioso perfume no ar. E foi nesse interim que ela viu Cristo. Ela sorria e chorava, tartamudeando, narrou o que tinha visto. E Amélia Rodrigues vai dizer: todas as suas fibras tremiam, como se fossem desjuntar. Sua voz vibrava harmonias que não encontravam receptividade no coração dos companheiros. E foi Maria de Nazaré, mãe de Jesus, que ansiosa dizia: Fala, minha filha, conta o que aconteceu. O meu filho voltou. E alguém que Amélia Rodrigues não revela, talvez para não incitar em nós
repulsa e repugnância, diz: a ti não o creio. O mestre morreu e nos deixou nesta dificuldade. Mas mesmo que ele viesse, iria se apresentar a quem? Certamente a Simão, que elegeu para nos conduzir, ou a João, a quem sempre distinguiu com o seu amor, ou ainda sua mãe. Mas a ti apareceu? Não creio. Não o creiamos. Não é possível que ele tenha aparecido exatamente a ela. João e Pedro estiveram também no sepulcro e não apareceu. Não é possível que a ela tenha aparecido. E naquele momento Maria de Magdala se sente humilhada por não se sentir digna, mas ela repete com destemor: mesmo que não creiais, é verdade, eu vi, e Maria de Nazaré acredita nela. Eu creio, filha. Creio porque pressinto que o meu filho vive. Era como se ela tivesse recebido um esbofetear-se na sua face. Duvidavam da sua palavra. E aquilo era natural, porque o seu passado a condenava. Se não fosse o chamado do Rabi, talvez ela ainda hoje tivesse ainda na total descompostura, na total destruição. Foi ele que a salvou. E quantas novas tentações ela procurava sublimar, vai dizer Amélia. Só ela o sabia. Mas enquanto aqueles dedos inquisitórios apontavam para si e careciam mãos auxiliadoras tão poucas. E não é que ela desejasse se justificar. A sua conduta foi inclassificável, reprochável. Era abjeta. Mas ela ansiava por novas oportunidades. E ela agora convertia-se num exemplo do amor puro e eterno, pacificador que ela tanto procurava. E Amélia Rodrigues vai dar detalhes. Ela depois de dolorosas e rudes experiências, houvera conseguido manter um palacete em que tinha tudo de riqueza, de perfumes, de servos, das sedas mais caras. A mocidade, o licor da mocidade corria capitoso pelos seus dias. Era desejada e na urbe agitada recebia na sua casa os homens mais requestados. Mas ela não se sentia nem feliz nem ditosa. Sofria indizível amargura. E Amélia vai dizer: ela tinha ânsia de paz no imenso cairel do abismo das paixões aniquiladoras. E desejava o amor, um estranho amor, que ambicionava secretamente sem que o encontrasse. De coração generoso, gostava de ajudar, e por ser infeliz, compreendia a dor dos sofredores e apiedava-se da aflição dos desditosos. Por isso, no fundo, era uma alma generosa. Quando Jesus passava por aquela cidade, uma de suas servas lhe disse: Senhora, hoje ele vai pernoitar aqui, o Rabi da Galileia. E ela pensava: mas será que ele vai me receber? Eu sou uma mulher impura. Claro que sim, senhora. A senhora é digna e ele é a porta da redenção. O diálogo com ele fora breve, mas toda uma vida passava por entre seus olhos. Desde o momento em que se converteu, depois de quando o encontrou, voltou a viver. Magdala era mesmo uma cidade paradoxal. E nela vivia um homem chamado Simão, que tinha gostos exóticos. Gostava de receber na sua casa rica homens que ele podia convenientemente buscar favores. E como soube que o Cristo se demoraria ali, oferecia uma festa para recebê-lo. Jesus foi. O ar, porém, estava pesado. As pessoas fingiam se divertir, mas na verdade viviam num grande marasmo. Quando de repente, uma louca de cabelos desgrenhados, olhos arregalados, com as maçãs do rosto saltadas, entra na sala e ela se joga em pranto nos pés de Jesus. Jesus, impassível, nada faz. E ela começa a chorar, lavando seus pés com lágrimas. Não cansava de beijar carinhosamente e enxugar os seus pés com os seus cabelos, derramando um perfume que ela trazia consigo para balsamizá-los. E o Cristo apenas olha.
Sim, Simão a conhecia. Vai dizer Amélia Rodrigues. Visitara antes sua casa e lá participara de alguma noite de orgias. E dentre os dentes e irados Simão resmungava. Se este realmente fora profeta, saberia qual é a mulher que o tocou, pois era pecadora. E Jesus então diz: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Um certo credor tem 2 devedores. Um deve 50 dinares e o outro 500. E o credor, sabendo que os 2 não tinham como lhe pagar, perdoa a dívida de ambos. Qual deles mais o amará? E Simão, sorrindo, lhe responde: aquele a quem mais perdoou. E Jesus redarguiu: respondeste bem. Estive na sua casa e não me deste água para lavar os pés. Mas essa mulher, desde que chegou, regou os meus pés com as suas próprias lágrimas, enxugando-me com os seus cabelos, e não cansa de oscular os meus pés. Não ungiste minha cabeça com óleo, mas essa me ungiu com o unguento que trouxe. Por isso, os seus muitos pecados lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Simão estava estarrecido. Não conseguia abarcar a profundidade daquelas palavras. E Jesus se despedia. Vai, mulher, vai-te em paz. Por muito ter amado, os teus muitos pecados lhe foram perdoados. E de tudo isso ela se lembrava naquele momento. Mãe, eu vi. Eu acredito, minha filha, referindo-se a Maria de Nazaré. Desde o momento em que ela o viu, a sua vida foi completamente diferente. Depois de lutas indizíveis, ela foi para Dalmanuta e cuidou de todos os leprosos que lhe apareceram no seu caminho. Abraçou-os como irmãos e partiu para o Vale dos Imundos, cantando salmodias de felicidade, vai dizer Amélia Rodrigues. Rediviva desde quando conhecera, ao morrer às portas da cidade de Éfeso, derramou a vida nos braços de Jesus, aquela cuja experiência e amor total jamais deixou de ser uma lição viva a transcorrer nos séculos. É isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.